Bora lá gravar? Então, uma moçada disse que está com bastante dificuldade aí nos conteúdos feitos até o momento. Aí o que que eu decidi? Decidi abrir esses conteúdos mais um pouco aqui para vocês. Então vamos que vamos. Beleza? Vai dar certo. Vamos abrir o conteúdo e vamos ver o que acontece. Na última aula a gente falou sobre processo de eletrização. E um desses processos causou, digamos, um certo desconforto. Não chega a ser nada muito preocupante, mas causou um desconforto na cabecinha de vocês. Foi quando a gente estudou o processo de eletrização por indução. O processo de indução. Qual que é a ideia deste processo? Em que ele consiste? Como a gente pode definir esse processo? Primeiro, o processo de indução, ele só ocorre quando eu tenho um terceiro corpo, na verdade não só ocorre, né? Ele só é efetivado quando eu tenho um terceiro corpo envolvido. Por exemplo, até agora se eu tivesse dois corpos, lá, um bastão carregado positivamente e uma esfera neutra. Por contato, eu conseguiria eletrizar essa esfera neutra. De que maneira? Bastava eu encostar o bastão nessa esfera. Na indução ocorre o seguinte, meus queridos, ó. Esse corpo eletrizado, nós vamos chamar ele de indutor. Indutor porque ele induz a eletrização, beleza? E esse corpo neutro, nós vamos chamar de induzido. Algumas coisas têm que ficar bem claras aqui nessa ordem. O indutor tem que estar carregado, ou positivo ou negativo, e o induzido, prestem bem atenção, ele tem que estar neutro. Compreenderam? Ele tem que estar neutro. O número de partículas positivas é igual ao número de partículas o quê? Negativas. Segundo, o corpo induzido tem que estar isolado. Ou seja, ele não pode entrar em contato com o terceiro corpo, porque se isso acontecer, ele não eletriza e tem que estar isolado. Enfim, vamos mandar brasa aqui. O que acontece agora? Na presença do indutor, eu faço o seguinte, na presença não, né? Eu aproximo o indutor do induzido sem fazer contato. Não pode fazer contato, porque se fizer contato, vira o quê? Contato. Ah, Adriano, mas você tá óbvio hoje, uai. É óbvio assim. Não posso fazer contato. O que vai ocorrer no corpo induzido? Vai haver uma separação de cargas dependente do sinal do indutor. Então, o indutor é positivo, ele atraiu as cargas negativas do induzido e repeliu as cargas positivas. Aí, na presença do indutor, faz-se uma ligação em um terceiro corpo, que é a famosa ligação terra. Eu vou ligar na terra aqui, mas pode ser qualquer outro corpo. O que ocorre agora nesse instante? Nesse instante, nesse instante, esse lado aqui está positivo, não é assim? Ele vai atrair partículas negativas desse terceiro corpo. Por que vai atrair? Ora, força de atração, né? Carga positiva atrai carga o quê? Negativa. Daí, vejam só, daí, o que ocorre? O induzido passa a se estar polarizado. E o indutor continua carregado com a carga de mesmo sinal que ele iniciou. Não houve transferência de cargas entre o indutor e o induzido. Não houve. Agora que vem um tchan. Esse corpo recebeu partículas negativas, então ele que era neutro passa a ser negativo. Mas isso aqui só vai ocorrer se enquanto o indutor estiver próximo, eu fizer o corte, ou seja, eu desligar a fiação. A fiação não, na verdade, desligar o terceiro corpo. Por quê? Porque agora não tem mais condições dessas cargas que subiram voltar. Agora eu tenho o indutor que começou positivo termina positivo e o induzido com sinal contrário ao indutor.
Se o indutor fosse negativo, aí o induzido ficaria o quê? Positivo. Uma coisa que tem que ficar bem na cabeça de vocês aí, isso tem que ficar bem claro mesmo, é a seguinte: eu sempre preciso de um terceiro corpo. Entendeu a ideia? Eu necessito da ideia de existir um terceiro corpo para haver eletrização por indução. Por que isso? Porque não há contato entre os dois corpos envolvidos, que são quem? O indutor e o induzido. Perfeito? Essa é a rotina para eletrização por indução.